Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 21. E vamos fazer a leitura. Apocalipse, capítulo 21, do verso 1 ao verso 8. Apocalipse, capítulo 21, de 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será um lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, queremos te pedir a tua graça e a tua misericórdia, Senhor Deus, na exposição da tua palavra. Reconhecemos, ó Pai, que não temos condições nem de tocar, Senhor Deus, na Bíblia, nesse livro que contém a Escritura. Um livro físico, mas que se torna um livro sagrado pelo seu conteúdo. E pelo seu conteúdo, por aquilo que nele está escrito, Pai, nos tornamos indignos diante do Senhor. Até mesmo de ler as tuas palavras, ó Pai. Senhor, mas entendemos que a tua palavra nos foi dada porque mostra a tua santidade para a nossa salvação e redenção. Senhor, queremos te pedir que o Senhor fale aos nossos corações através da tua palavra. O Senhor vá além do pregador, além das nossas limitações, às vezes do cansaço, dos aborrecimentos, das tristezas, às vezes da falta de disposição no nosso coração. Que o Senhor, Pai, vá além disso e fale através da tua palavra. Que possamos escutar a sua voz, ó Pai, apesar de todos os impedimentos que podemos ter para não ouvi-lo. E que o Senhor esteja falando profundamente no nosso coração, através do seu Espírito, ó Pai. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Depois do juízo final, no capítulo 20, como nós vimos anteriormente, João agora
ele dá uma visão de um quadro de perfeição que vai diferir radicalmente do mundo atual. Nós estamos vendo aqui que a velha ordem passou e que todas as coisas agora se fazem novas. Ou seja, o tempo cósmico se transforma em eternidade. A separação de Deus agora torna-se em comunhão íntima com Ele. A morte pertence ao passado, pois os santos agora estão bebendo da fonte da água da vida e pertencem à família de Deus. Os ímpios, por sua vez, estão no lago de fogo. E esse quadro que nós estamos vendo aqui, ele revela um rio que emana do trono de Deus e do trono do Cordeiro. O que nós vamos perceber aqui é que o Senhor vai restaurar o paraíso. Este é o paraíso restaurado. E nós vamos ver que há uma conexão entre a primeira criação, registrada no Gênesis, e agora essa nova criação do céu e da terra, em Apocalipse. No paraíso, antes da queda, Deus comungava intimamente com Adão. Ministrava instruções e fazia provisão para as suas necessidades. É o que nós vemos lá em Gênesis. Na nova terra, Deus habita com o seu povo em íntimo companheirismo. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Depois da queda, quando o homem peca contra Deus, Adão e Eva se escondem na presença de Deus. É a primeira coisa que eles fazem na restauração. Agora Deus habita com eles em seu tabernáculo. O jardim era um lugar sem medo, dor, pranto e tristeza. E a nova criação é um lugar onde não haverá tristeza, pranto e nunca mais haverá dor. Nós temos aqui, queridos, o paraíso restaurado. Verso 1 diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Nós percebemos que toda a linguagem do Apocalipse vai se remeter ao Velho Testamento. Por quê? Porque o Apocalipse é a conclusão das promessas dadas em toda a Escritura. E nós vamos ver aqui, nesse primeiro verso, a mesma linguagem que o profeta Isaías usa. Abram aí Isaías capítulo 65, no verso 17. Nós vamos ver Isaías capítulo 65, verso 17 a 25. Nós temos uma profecia a respeito do que nós estamos lendo, ou melhor, da visão que João está tendo aqui em Apocalipse. No verso 17 ele diz assim: Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, já não haverá memória deles. O que nós temos aqui em Isaías é um relato poético do novo céu e da nova terra, ou seja, da habitação de Deus com o seu povo. O texto de Isaías representa uma profecia que se refere à visão, ou seja, à concretização da promessa de Deus de habitar com o seu povo ali em Apocalipse sendo manifestada. Alguns comentaristas, algumas pessoas interpretam de forma distorcida esses versos 20 e 25, que diz assim: Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o lobo comerá palha com o boi, pó será a comida da serpente, não se fará mal nenhum, não se fará nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Alguns comentaristas olham para esse texto e veem de forma literal, mas são estruturas poéticas. O verso 20, ele vai explicar por que não haverá mais pranto ou dor no reino de Deus.
No verso 19 ele diz assim: exultarei por causa de Jerusalém e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de pranto. E aí ele explica por quê. E essas imagens que nós temos aqui no verso 20, elas vão ilustrar todas as coisas que causam tristezas e são usadas para demonstrar que elas não mais existirão nos novos céus e na nova terra. Explicando o que o texto quer dizer aqui de uma maneira poética, ou seja, se alguém tivesse que morrer nesse reino, se fosse possível isso acontecer, morrer aos 100 anos, seria considerado morrer ainda infante. E provavelmente Isaías está fazendo menção ao tempo ali antediluviano, em que as pessoas viviam 900, 800 anos, se casavam aos 300 anos, ou seja, viver aos 100 anos. Era considerado naquela época uma criança. Ou seja, quando ele diz assim: não haverá mais nela criança viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é ainda morrer jovem. Ou seja, a ideia aí é que a morte não mais existirá. E que se fosse possível a morte existir nesse reino, morrer nessa idade, seria morrer jovem, infante ainda. Essa é uma maneira poética de dizer: não haverá morte. Como nós vemos em Apocalipse capítulo 21, verso 4, que ele diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Essa é uma maneira aqui também em Isaías, e também aqui em Apocalipse, de dizer que ninguém mais vai chorar pela morte prematura de alguém. Não haverá mais nela criança viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus. Por quê? Pois a morte não vai mais existir. Ou seja, viver 100 anos seria uma vida curta. E o pecado, se existisse, seria maldito somente quando aquela pessoa fizesse 100 anos. Ou seja, é a maneira de dizer que não vai haver mais pecado, não vai haver mais morte, essas coisas não vão existir. Ou seja, significa dizer que não haveria mais maldição por causa do pecado, pois não haveria mais pecado, pois a vida não teria mais limite. E no verso 25, quando ele fala: o lobo e o cordeiro pastarão juntos, não haverá mais inimizade, porque o pecado não mais vai habitar no coração do homem. Haverá paz e harmonia nesse reino. E por que haverá paz e harmonia nesse reino? Porque Isaías está dizendo de uma forma poética que a morte não vai mais existir, que a dor e o pranto não vão mais existir, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. Lá no capítulo 20 de Apocalipse, no verso 11, a palavra de Deus diz que assim viu um grande trono, e aquele que se assenta no trono, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Ou seja, a terra havia fugido da presença do Senhor. Deus vai aniquilar o céu e a terra, ou melhor, Ele vai recriá-los, melhor dizendo. Ele vai transformá-los por meio de um processo que é o mesmo processo que os nossos corpos, os corpos dos santos, vão ter ao serem glorificados. É o que o apóstolo Paulo diz: a terra aguarda, a criação aguarda a redenção dos filhos de Deus, na expectativa também de ser redimida. Esse mundo que nós estamos vendo agora, ele será recriado. E lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso 10 e 11, nós vamos ver a Escritura dizendo que a fusão dos elementos com o fogo ocorre em preparação para essa terra renovada. O mundo não será aniquilado, mas o mundo será transformado. Olha o que diz 2 Pedro capítulo 3, versos 10 e 12. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados.
também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Verso 12. Esperando e apressando a vinda do Senhor, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. A ideia aqui é que o novo aqui será um novo em sua forma e estrutura. Por quê? Porque eles se mostram modificados em relação ao anterior. Da mesma forma que quando eu morrer e o Senhor Jesus Cristo voltar, o meu corpo será ressuscitado e eu serei ressuscitado. De que forma? Com um corpo incorruptível. Não será mais esse corpo. Será um outro corpo. Mas ao mesmo tempo, é o mesmo corpo. E o exemplo disso é Cristo. Quando Ele ressuscita com um corpo glorificado. Mas aqueles que o veem, reconhecem que Ele é Cristo, porque a sua fisionomia continua a mesma. O seu corpo agora é outro. É um corpo espiritual, ou seja, é carne sendo fundida com a sua alma, ou seja, é a alma penetrando num corpo glorificado. Corpo e espírito juntos, porque a morte já não mais existe. E aí esse novo céu e essa nova terra, elas terão base naquilo que era velho, ou seja, elas serão qualitativamente diferentes da terra e do céu que nós temos hoje. E por isso, ou melhor, porque retratam a santa e perfeita morada de Deus e do seu povo. Esse mundo será transformado. E o que nós estamos vendo hoje alcançará a perfeição da glória dos filhos de Deus. Lá em 2 Pedro, capítulo 3 ainda, verso 13. Pedro, escrevendo sobre a destruição dos céus por meio do fogo, diz assim: todavia, de acordo com a promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E aí nessa nova criação ele diz assim: novo céu e nova terra, e o mar já não existe. E acredito, isso é uma opinião minha, que o que Deus vai fazer, Ele vai restaurar aquele paraíso perdido, não de John Milton. Mas a perspectiva desse livro é essa: restauração do paraíso perdido, ou seja, do Éden. Agora esse mundo, por causa de Cristo, por causa do sangue do Cordeiro, será transformado. Não será mais um jardim somente, mas todo esse mundo será um mundo de deleites e prazeres, porque é isso que a palavra Éden significa. E naquela primeira criação, por mais que existisse o mar, nós não tínhamos extensões de água como nós temos hoje, os oceanos. Nós sabemos que esses oceanos, eles surgiram a partir do dilúvio. Porque na criação o Senhor diz: haja águas abaixo do firmamento e acima do firmamento. E quando o dilúvio veio por causa do pecado, essas águas que estavam sobre o firmamento, as comportas dos céus se abriram. Então eu creio, e isso é uma perspectiva minha, particular, que quando ele diz que o mar já não existe, é que extensões de água, como nós temos hoje, não existirão mais, porque essas extensões de água existem por causa do juízo de Deus sobre o nosso pecado, sobre o pecado do homem. E aí a terra vai voltar a ser aquilo que nós temos ali antes da queda. O paraíso sendo recriado. A terra sendo restaurada ao que deveria ser antes da queda. Mas nesse quadro, lá no verso 2, ele diz que vê também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. João menciona aí de relance a cidade santa. Ou seja, ele fala rapidamente sobre essa cidade,
Mas no capítulo, ainda nesse capítulo, no verso 9 em diante, ele vai dar detalhes dessa Nova Jerusalém, mas aqui ele dá um relance, dá um vislumbre, dá uma descrição do que seja esse momento. E aí, queridos, nós vamos perceber que o termo que ele usa, Cidade Santa, aparece também no Antigo Testamento. E ela quer dizer, não um local específico, mas ela está se referindo ao povo de Deus. O termo Cidade Santa vai aparecer várias vezes no Antigo Testamento. Como, por exemplo, abram aí as suas Bíblias, Neemias, capítulo 11. Verso 1. O que a palavra de Deus fala a respeito disso? Neemias, capítulo 11. Os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o restante deitou sortes para fazer 1 de 10, para que habitasse na cidade santa de Jerusalém, e as 9 partes permaneciam em outra cidade. Abram aí Isaías capítulo 48, verso 2, que diz assim: da santa cidade tomam o nome e se firmam sobre Deus, o Deus de Israel, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Ainda em Isaías capítulo 52, verso 1, diz assim: desperta, desperta, reveste da tua fortaleza, ó Sião, veste das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa. E por último, abram aí Daniel capítulo 9, verso 24. Daniel capítulo 9, verso 24. Sete semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade, santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. No Velho Testamento, essa imagem ou essa expressão cidade santa é recorrentemente repetida. Mas no Novo Testamento nós vemos em poucos lugares, ou somente em 2 livros, menção a essa expressão, cidade santa, em Mateus capítulo 4, verso 5, ainda em Mateus 27, 53, e aqui em Apocalipse. E essa ausência é uma ausência significativa. E por que isso? Porque até o véu se rasgar, Deus mostrava a sua habitação no meio do seu povo, através de meios físicos, o templo, o tabernáculo. Mas depois do véu, Deus estava querendo mostrar que aquilo ali era a imagem da habitação de Deus no coração dos crentes. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17, e 6, 19, ele vai dizer que nós somos santuário de Deus, o templo de Deus. A habitação de Deus hoje é o coração do crente, é a igreja, é o meu corpo, é o seu corpo. E quando João usa aqui esse termo, de cidade santa, no Apocalipse, ele sugere que a Nova Jerusalém é o lugar onde Deus habita com o seu povo. Apocalipse capítulo 21, verso 3. Então vi grande voz do trono dizendo: eis o tabernáculo, descia do céu a Jerusalém, e Deus, a palavra de Deus diz assim: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará no meio deles. O tabernáculo representava a presença de Deus no meio do seu povo. Hoje Deus está no meio do seu povo. De que forma? No coração do crente. Nós cremos que na ceia, no momento do culto, o Senhor está presente, em espírito. A
palavra de Deus diz que essa Jerusalém descia do céu, da parte de Deus. Hebreus capítulo 12, versos de 22 a 23, fala de uma Jerusalém celestial. Ele diz assim: mas tende chegado ao Monte Santo, o Monte de Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Ou seja, essa cidade santa se refere ao povo de Deus, em que está habitando juntamente com o seu Deus. Em Hebreus capítulo 11, verso 10 e 16, também temos referência a essa cidade que representa o povo de Deus. Uma pátria celestial. A morada prometida por Deus ao seu povo, onde iremos habitar eternamente com o Senhor. E os textos de Hebreus dizem assim: porque aguardava a cidade em quem tem fundamento, que tem fundamentos, na qual Deus é o arquiteto e o edificador. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Ou seja, essa cidade ela tem origem no céu e deriva-se de Deus, aquele que se agrada em habitar eternamente com o seu povo. É essa nova Jerusalém que desce do céu. Essa também é a razão pela qual o céu e a terra vão se fundir. E ele diz que essa noiva, que essa igreja, é como noiva que desce ataviada ao seu esposo. E é interessante porque ao descrever a intimidade e a comunhão que Deus tem com o seu povo, ele o faz comparando com uma cerimônia nupcial, em que a noiva é adornada e preparada para receber seu esposo. Lá em Apocalipse capítulo 19, versos 7 e 8, a palavra de Deus diz assim: alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Quem preparou essa noiva? Quem adornou essa noiva? Foi o próprio esposo. É Cristo que prepara a sua igreja para ser recebida por Ele. É engraçado porque isso às vezes acontece na vida real, né? A festa de casamento é uma festa bastante singular. Faz parte da tradição, não só da nossa sociedade, mas como da tradição do mundo. E muitas vezes eu já vi esposos ou futuros esposos que iriam casar com as suas respectivas esposas e elas não tinham condição de fazer uma festa, de comprar um vestido, né, de comprar um bolo. E geralmente quando isso acontece, a família do noivo providencia isso. Por quê? Porque a noiva é pobre. Porque a noiva é desprovida de bens materiais. E a partir desse momento ela já começa a ser enriquecida pelo seu noivo. É isso que acontece com Cristo, com a sua igreja. Nós somos completamente desprovidos de qualquer coisa que possa nos recomendar diante do Senhor. E o Senhor nos veste, nos prepara com vestes de santidade. É isso que Ele está fazendo conosco. É isso que Ele está fazendo com a sua igreja. É isso que Ele faz conosco a cada dia, nos purificando dos nossos pecados. Às vezes mostrando as nossas mazelas, revelando aquilo que existe mais pecaminoso e podre no nosso coração, para que um dia Ele possa nos receber nos portais eternos. Efésios capítulo 5, versos 26 e 27 diz assim:
para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Aí nesse momento, queridos, que tem seu início a cerimônia nupcial, e é a partir desse momento que a noiva e o noivo estarão juntos para sempre. É por isso que no verso 3 ele diz assim: uma grande voz vinda do céu, ou seja, essa era a voz de Deus. Deus dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Toda a promessa e toda a expectativa do Evangelho está sendo concretizada aqui. Tudo que nós vimos no Velho Testamento e no Novo Testamento, as promessas do Senhor Jesus, quando disse para os seus discípulos: eu vou, mas vou preparar lugar para vocês. É nesse momento que todas as coisas se concretizam. É nesse momento que o Senhor desposa a sua igreja. A cerimônia nupcial, ela representa o povo de Deus habitando eternamente com o seu Deus. É Deus no meio do seu povo, por meio de Cristo, o nosso pastor, o noivo, o esposo, aquele que estará sempre presente, aquele que estará sempre à frente, pastoreando as suas ovelhas pessoalmente. Em Ezequiel capítulo 36, versos 26 e 27, nós temos alusão a essa promessa, ou melhor, a essa concretização aqui, que nós estamos vendo em Apocalipse capítulo 21, versos 3 e 4, quando ele diz assim: fareis com eles aliança de paz, será aliança perpétua, estabelecê-los-ei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Queridos, o que nós estamos vendo aqui é a promessa de Cristo no meio do seu povo. É um Emanuel, o Deus conosco, para sempre vivendo entre nós, e o seu povo gozando da sua presença. Se nós olharmos para os tempos bíblicos, por vezes nós imaginamos aqueles tempos vivendo com Jesus, andando com Jesus, e até mesmo os discípulos, eles sentiam isso, por mais que a presença do Senhor Jesus fosse uma presença marcante, ali ele estava em carne. E por mais que eles sentiam o poder, a sua graça, a sua glória naquela imagem, ou melhor, naquele corpo humano, ao ponto de muitos dizerem, assim como disseram ali os discípulos de Emaús, não nos ardia o coração quando ele nos falava. E nós poderíamos até hipoteticamente dizer, após a sua morte e da sua ressurreição, o privilégio que aqueles homens tiveram em dizer: nós andamos com Cristo, nós andamos com o Senhor soberano sobre todas as coisas, ele estava ali do nosso lado, comia na minha casa. Ele falava comigo, chorava por mim. Ele era meu amigo. Que experiência! Às vezes, quando os crentes voltam ali, aquela região, e andam pelos lugares onde Jesus andou, eles se sentem comovidos, porque sabem que o seu mestre esteve ali. E muitas vezes, erradamente, até tem um sentimento quase que idolátrico pela presença de Deus, por saber que Jesus Cristo andou aonde eles estão andando, ele se sentou ali, ele pregou aquelas pessoas, ele visitou, ele esteve na casa de Maria e de Marta, a ponto de chamar a atenção dela. Você está
preocupada, faça como a sua irmã, sente-se aqui do meu lado, porque ela está aproveitando do melhor a presença do Todo-Poderoso Deus. Mas só que ali, ele não estava na sua glória. Mas agora, aqui, nesse novo céu, nessa nova terra, é o Senhor, no meio do seu povo, com toda a sua glória. Imagine o que significa. E a palavra de Deus diz que não haverá mais necessidade do sol, porque o Senhor vai iluminar toda a terra. Esse texto de Ezequiel é o fio condutor de toda a Escritura. Do princípio ao fim, é o fio de amor que leva Deus a habitar com o seu povo. E esse sempre foi o propósito de Deus. Nesse mundo, o Senhor nos preparando, nos purificando, nos santificando, tendo intimidade e comunhão conosco, para que nesse momento do porvir, nós possamos gozar de toda a sua plenitude e de graça sobre graça. Lá em Gênesis capítulo 17, verso 7, a palavra de Deus diz assim: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e entre a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da tua descendência. Em Êxodo capítulo 6, verso 7, diz assim: tomar-vos-ei o meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas do Egito. Queridos, percebam que essa linguagem aqui é uma linguagem que se refere a um momento ali histórico de Israel, mas na realidade ela é uma preparação e uma imagem, um reflexo para aquilo que nós vamos viver eternamente com o Senhor. Lá em Levíticos capítulo 26, verso 12, a palavra de Deus diz assim: andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Zacarias também, no capítulo 2, verso 10 e 11, diz o seguinte: canta e exulta, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Naquele dia, muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo. Habitarei no meio de ti, saberás que o Senhor dos exércitos é quem te enviou. Em 2 Coríntios capítulo 6, verso 16, quando Paulo fala sobre o julgo desigual, ele diz assim: que ligação entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Queridos, por mais que esses relatos na Escritura tenham se manifestado na vida da igreja, porque Deus sempre esteve no meio do seu povo. E algumas manifestações visíveis demonstravam isso. O tabernáculo, o templo, no deserto, aquela coluna de fogo, aquela nuvem. O poder de Deus se manifestando na vida do seu povo demonstravam claramente que Deus estava no meio do seu povo, conduzindo o seu povo. Mas todas essas manifestações e todas essas indicações apontavam para o fim, para um dia em que o Senhor iria reunir o seu povo e estaria presente fisicamente na pessoa de Cristo, do Cristo glorificado, andando no meio do seu povo, como ele fez quando se encarnou, mas agora em glória, não mais em carne, mas agora com o corpo glorificado. É por isso que Apocalipse capítulo 21, verso 3,
diz isso. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Todo tempo, nesse mundo, na nossa história da humanidade, Deus estava preparando o seu povo para morar com o Santo, para habitar com Cristo. No deserto, como nós já falamos, o tabernáculo representava a presença de Deus no meio do seu povo, Deus habitando em sua tenda celestial. Em Jerusalém, no templo, no Santo dos Santos, era o lugar que representava a presença de Deus. Tanto no deserto quanto em Jerusalém, era Deus e seu povo debaixo de um mesmo teto. Quando Cristo vem, é o Deus Emanuel habitando entre o seu povo. Deus estendeu a sua tenda entre nós. E a linguagem de João, capítulo 1, verso 14, diz isso. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Este é o caso da Nova Jerusalém, onde Deus e seu povo vivem juntos em perfeita harmonia. O povo conhece perfeitamente o seu Deus, o ama e o serve, desfrutando eternamente da sua bondade, da sua misericórdia, da sua benevolência. No Velho Testamento, o sacerdote entrava na presença de Deus uma vez por ano para fazer expiação. Agora é o seu povo ministrando eternamente na presença do Senhor, servindo eternamente ao Senhor. A palavra de Deus diz: e Deus mesmo estará com ele. Essa frase, e Deus mesmo estará com ele, é uma frase que representa a imagem do nome Emanuel, que significa Deus conosco. E aí ele diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Abram Isaías capítulo 25, verso 8. A profecia de Isaías se cumpre aqui em Apocalipse 21, quando ele diz assim: tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor o falou. São as terras misericórdias do Senhor sendo estendidas aos membros da família da aliança. Quando caiu o pecado, o homem caiu em pecado, o gênero humano derrama lágrimas incontáveis, que eram resultados da angústia, da opressão, da perseguição, da dor e, por fim, da morte. Ao tragar a morte para sempre, que é o aguilhão, que é o ferrão do pecado, extingue-se também a sua causa, ou seja, o pecado. A gente vai perceber que a morte ela vai exercer um domínio até o juízo final. Mas esse domínio chega ao fim, quando Deus e seu povo estiverem juntos. Com a destruição da morte, como nós vimos aqui em Apocalipse capítulo 20, verso 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo, ou seja, já não vai haver mais morte, já não vai haver mais dor, porque essas coisas estão circunscritas ao lugar de morte, que é o inferno. Preparado para aqueles que não se dobraram ao Senhor, para aqueles que rejeitaram, ou melhor, para aqueles que ouviram e se deixaram seduzir pela besta. Com a destruição da morte, o luto, o pranto, as enfermidades, elas desaparecem, pois todos eles foram causados pela maldição do pecado. O pecado que afetou a criação, que destruiu a humanidade, não mais existirá. E essa nova terra, ela será caracterizada por paz e harmonia, alegria
e jovialidade, deleite e prazer. E é isso que nós vemos em Isaías. Abram Isaías, capítulo 35, verso 10. Quando ele fala acerca da felicidade futura de Sião, ele diz assim: os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Em Isaías também, capítulo 51, verso 11, a palavra de Deus diz assim: assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião com júbilo. E perpétua alegria nos coroará a cabeça, o regozijo e a alegria os alcançarão, e deles fugirão a dor e o gemido. E por que isso? Porque as primeiras coisas passaram e todas as coisas serão novas. É por isso que ele diz aqui: e aquele que está sentado no trono diz: eis que faço novas todas as coisas. Já não haverá mais em todo o Monte Santo a discórdia, a morte, o pecado, aquilo que foi profetizado ali em Isaías, capítulo 11. Nos textos que nós lemos agora de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, profetizando a respeito desses tempos, e desses tempos que nós vamos esperar, porque nós vamos viver esse tempo aqui, nesse mundo, mas somente quando o Senhor Jesus voltar, somente quando Satanás for destruído completamente. Ele já foi derrotado, mas ele será lançado no lago de fogo, quando o pecado não mais existir, e por fim a morte. E o Senhor declara, dizendo assim: eis que faço novas todas as coisas. O resultado do glorioso plano redentor de Deus, que só concretizou em Cristo na cruz. A renovação de todas as coisas. Perceba a linguagem que está sendo usada. É Deus que está declarando que no presente momento faz nova todas as coisas. É Deus renovando os seres humanos em Cristo e fazendo-os nova criatura. É Deus renovando toda a criação para que nós possamos gozar das delícias desse mundo em santidade e retidão para a glória de Deus. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Ele diz assim: e se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Queridos, como ansiamos por esse tempo. Como ansiamos por um tempo em que não vamos mais ter que lutar contra a nossa própria carne. Quando os desejos malignos que existem no nosso coração são aflorados por Babilônia, por Satanás e pela besta. Como ansiamos por esse tempo. Como ansiamos para que os nossos olhos não vejam mais corrupção e nem desejem essa corrupção. Esta é a promessa de Deus que se cumpre na consumação de todas as coisas, na vida do seu povo, transformando céu e terra e renovando assim tudo aquilo que foi criado. E aí João diz assim, e acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. João recebe mais uma vez, nós vemos na Escritura, a ordem de escrever essas palavras, porque elas são verdadeiras. Elas expressam a fidedignidade de Deus com relação ao seu propósito final na vida da sua igreja, nesse mundo. Esse conteúdo deve ser preservado para incontáveis gerações que aguardam e esperam ansiosamente este dia, pois ele não tarda, mas ele vai vir. Como diz o apóstolo Pedro, em sua segunda epístola, capítulo 3, verso 9, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorado, pelo contrário, ele é longânimo convosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Esse dia vai chegar, queridos, e é isso que nós ansiamos,
Nós desejamos, e nós, como crentes, devemos desejar esse dia. Desejar o dia que não mais estaremos aprisionados num corpo de pecado. Por mais que não sejamos escravos desse pecado. Seremos completamente e totalmente libertos de toda e qualquer influência do mal. E é por isso que ele diz assim: tudo está feito. Com essas palavras, o Senhor Deus está dizendo que essas coisas se tornaram realidade. E é engraçado porque a expressão aqui verbaliza como se tudo já estivesse realizado. E na realidade nós vamos perceber que já está. Porque Deus na eternidade já havia planejado todas as coisas. E por mais que esse tempo ainda não tenha chegado, para Deus é como se tivesse. Pois não há como não acontecer todas as coisas que estão registradas aqui na Escritura. Tudo já está realizado para que essas coisas, a seu tempo, ocorram. E aí ele termina essa declaração dizendo assim: eu sou o alfa e o ômega. É como se ele estivesse dizendo assim: tudo está feito porque eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei graça da fonte da água da vida. Porque essa declaração atesta a confiabilidade de suas palavras. Ele é tudo em todos. É como se ele estivesse dizendo: tudo está feito porque eu sou o princípio e fim. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Tudo que existe, existe em função de Cristo, em função de Deus e para Ele. Como diz Romanos capítulo 11, verso 36, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Deus, através de Cristo, ele tem o controle sobre todas as coisas e sobre qualquer situação. De modo que essas palavras serviram de consolo e conforto aos crentes que sofriam, que sofrem por causa do Evangelho. Deus é o soberano governante sobre todas as coisas. Sobre tudo aquilo, sobre esse universo que Ele mesmo criou e que Ele mesmo sustenta com seu poder. Ele é o Deus de ontem, de hoje e de amanhã. E esse amanhã vai muito além do juízo final para uma nova criação. E ao final dessas palavras, a palavra de Deus, o Senhor Deus, tem uma mensagem de graça para nós. É quando ele diz assim: eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Mais uma vez aqui, é o Senhor estendendo a sua graça, oferecendo a sua graça. É em Cristo que essa graça é oferecida, na fonte que jorra para a vida eterna. Lá em João capítulo 4, verso 14, ele diz assim: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será fonte a jorrar para a vida eterna. Sempre na Escritura, em todo momento, há uma declaração, uma proclamação da graça do Senhor sendo oferecida de forma misericordiosa a nós pecadores. A mensagem do Evangelho, ela sempre vai trazer o juízo e a graça de Deus. Porque o juízo de Deus vem sempre acompanhado da sua proclamação e do seu perdão. Por isso que, mais uma vez, ele coloca aqui o contraste entre aqueles que herdam a promessa
e aqueles que se recusam diante das oportunidades da graça de Deus. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. O que vencer o mundo vai herdar a promessa. E é interessante porque o texto da Escritura aqui em Apocalipse, ele está mirando a presente realidade do povo de Deus, vivendo em um mundo de pecado. O texto aqui está mirando a nossa presente realidade. O texto está dizendo para nós, se nós vencermos o mundo, nós vamos herdar essas coisas. Cristo, nós sabemos que Ele venceu por nós, mas nós estamos envolvidos numa batalha de vida e morte, em que somos chamados todo dia, em todo instante, a confirmar a nossa posição em Cristo e não retroceder. Ao dizer que o vencedor herdará essas coisas, o Senhor está dizendo para nós que nós devemos lutar diariamente contra o mundo, contra o diabo e contra a carne. E todos aqueles que seguem a Cristo, eles recebem essa promessa de vida eterna. Paulo, em Romanos capítulo 8, verso 17, ele vai dizer assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofrermos neste mundo, com Ele também seremos glorificados no porvir. Por mais que essas duas palavras não estejam presentes aí, nós podemos claramente entender que implicitamente elas estão. Se nesse mundo nós perdermos a vida por causa do reino de Deus, nós vamos herdar a vida eterna. Se aos olhos do mundo nós somos perdedores, porque não participamos, não comungamos das coisas e das realidades desse mundo. No mundo por vir. E ainda aqui também, nós seremos considerados e somos chamados como vencedores. O apóstolo Paulo disse certa vez que aquilo que parecia ser perda para os homens desse mundo era lucro para o reino de Deus. Mas juntamente com essa mensagem de graça, há também a lembrança do juízo. E aqui, queridos, a ideia é de que esses que o verso 8 fala são aqueles que deram ouvidos ou se deixaram seduzir por esse mundo, ou seja, por Babilônia, pela besta. Quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Mais uma vez, nós estamos vendo aqui o contraste, uma cena que contrasta os filhos de Deus e aqueles que não são filhos de Deus. Os versículos precedentes, do verso 1 ao verso 6, eles são dirigidos aos santos na terra, que são perseverantes. Mas agora temos uma lista daqueles que Deus condena ao lado de fogo. João alista um longo catálogo dos que não fazem parte do reino de Deus. Ele diz assim, quanto aos covardes, esses covardes são aqueles indecisos, tímidos, os medrosos. Eles são postos no topo da lista, contrastando com os crentes na terra que sofreram a perseguição e que
com dificuldade, ou melhor, sofrendo perseguição e dificuldade, e com muito esforço, derramando seu sangue, perseveraram pela causa de Cristo. Ao invés de viverem uma vida de dedicação ao Senhor, eles temem o perigo e fogem das consequências de confessar o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como lá o escritor de Hebreus diz no capítulo 10, eu acho que é o verso 39, que nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que avançam para a vida eterna. E ali ele estava citando aqueles covardes, os tímidos e medrosos, que abandonaram, que rejeitaram a sua confissão de fé, porque não queriam perder a sua vida nesse mundo. São covardes. Mas ele também alista os incrédulos, que são semelhantes aos covardes no fato de serem infiéis a Deus e aos seus ensinamentos e se entregam ao ceticismo, ou seja, não acreditam em Deus, e no agnosticismo, ou dizem que o que nós temos de divindade jamais podemos alcançar, jamais podemos entender, e não existe nada nesse mundo que nos possa levar a essa divindade. Os incrédulos são aqueles que creem em tudo, menos nas coisas do reino de Deus. Eles são caracterizados como descrentes, aqueles de coração duro. Mas ele chama os abomináveis, também participam desse juízo, ou seja, detestáveis, abomináveis, são os que se tornam abominação diante de Deus, os que se deixam poluir por esse mundo com seu estilo de vida diametralmente oposto ao ensino bíblico. São aqueles que cultuam a besta e têm a sua marca na mão e na mente, ou seja, eles vivem pelos ditames e pela filosofia do nosso presente século. E aí ele alista também os assassinos. E os assassinos aqui seriam aqueles que derramaram o sangue de Deus, dos santos, do povo de Deus. Aqueles que fizeram com que os filhos de Deus fossem atormentados nesse mundo. Mas também nessa lista nós temos os impuros, ou seja, os fornicários, são aqueles que são imorais. E nós percebemos que cada dia mais e mais o mundo está se afundando num profundo pântano de imoralidade sexual que chega à homossexualidade. Ele também fala sobre os feiticeiros. E aqui ele está se referindo àqueles que usam drogas para encantamentos na prática de feitiçaria. Deus condena as formas mágicas, a feitiçaria. E nós vamos ver lá em Naum, capítulo 3, verso 4, que a Escritura vai associar a mágica e a feitiçaria com a imoralidade. E como isso é verdade, né? Como essas religiões que mexem com essas coisas, elas tornam os seus participantes imorais. E aí nós temos também os idólatras. Paulo vai dizer em Gálatas, capítulo 5, verso 20, que a idolatria e a feitiçaria são obras da carne. Paulo vai dizer, Cristo vai dizer, que essas coisas estão no coração do homem. João põe os idólatras, os mágicos, os fornicários e os homicidas fora dos portões de Jerusalém, entregando-os a uma condenação eterna. Apocalipse capítulo 22, 15. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. E por último, nessa lista, ele diz assim: e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Ou seja, todos os que trocam a verdade pela mentira,
eles serão para sempre separados de Deus e vão sofrer essa segunda morte. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 1, verso 18, ele vai dizer assim: a ira de Deus se revela contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela mentira, pela injustiça. Queridos, o que nós temos aqui diante de nós é uma promessa de vida eterna. Uma promessa de vida eterna que vai se concretizar. Por um lado, nós vemos esses pecados aqui, esses homens que jamais herdarão essas coisas e que todos os seus pecados estão no coração do homem. É por isso que Deus disse que iria dar um novo coração para o seu povo. Porque sem esse novo coração, nós não teremos parte nesse mundo por vir. E esse novo coração, queridos, é uma realidade na nossa vida. Pode ser que você não veja a santidade de Deus na sua vida. Quando você olha para você mesmo, por mais que você não cometa nada dessas coisas aqui, você não seja um impuro, um feiticeiro, um idólatra, nós podemos nos ver nisso aqui. É a graça de Deus na nossa vida. É por isso que existem promessas de perdão e arrependimento. Davi, no Salmo 130, ele diz: Senhor, se o Senhor olhar para mim, o Senhor vai ver só a iniquidade. Queridos, a palavra de Deus nos chama a viver nesse mundo de forma santa. Nós tomamos uma posição radical em relação à santidade. Não aquele exemplo que eu dei hoje de manhã. Um amigo que disse que não vestia bermuda porque levava a santidade a sério. Santidade é muito mais do que isso. Se nós não nos agarrarmos a Cristo e não empenharmos toda a nossa força em destruir o nosso pecado, em mortificar a nossa carne, eu não sei o que vai acontecer conosco. O Senhor nos garante isso. Porque nós fazemos isso em Cristo. A força que nós temos para lutar contra o pecado, contra nós mesmos, ela vem do Senhor. É Deus quem efetua em vós, tanto querer como realizar. Mas nós nunca vamos abandonar o pecado, se não for para nós mais prazeroso pecar do que fazer a vontade de Deus. Essas promessas são nossas. Nós precisamos mostrar disposição diante do Senhor para receber essas promessas. Às vezes nós nos fiamos numa teologia verdadeira, mas incompleta, ou melhor, incompleta não. Como eu poderia dizer? Uma teologia que mascara a verdade. Nós dizemos, somos salvos, e quem é salvo para sempre. Mas essa mesma teologia, a mesma palavra que diz que a salvação é uma só, ela diz assim: desenvolvei a vossa salvação
nós jamais vamos poder dizer que somos do Senhor se nós não estamos lutando por Ele. Nós jamais vamos poder herdar o reino dos céus se nós não estivermos lutando por esse reino. Desde os tempos de João até hoje, Jesus Cristo falando, o reino dos céus é tomado por esforço. Sabe o que significa isso? Significa que os vigorosos é que vão herdar o reino de Deus. Aqueles que lutam contra o seu pecado. Aqueles que aspiram nesse mundo o reino de Deus. E vivem já o reino de Deus aqui nesse mundo. Vamos orar.